Então vamos dar início. Vamos dar início às nossas reflexões sobre o tema. Que todos sintam-se bem-vindos, acolhidos. É uma alegria neste domingo estar interagindo aí com vocês, mesmo virtualmente, mas que o importante é estarmos refletindo sobre a vida. Vamos fazer uma leitura de uma pequena mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida. Mensagem 168, na meditação. Deixa eu ver aqui. E foram sós num barco para um lugar deserto. Marcos 6,32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios de angústia recolhida nas perturbações ambientais. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus ensinamentos vão e vêm com impulsos mutuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, os ideais inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por algum minuto em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições. Balsamizará as tuas úlceras. Dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhes um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Pelo Espírito Emmanuel. Então depois, quando nós estivermos falando sobre as terapias preventivas, eu vou tecer algumas reflexões sobre essa mensagem lida. Para darmos início ao nosso encontro, nós pedimos a Janaína que profira a prece. Janaína, está me ouvindo? Estou ouvindo. Dá para fazer a prece? Dá. Pedimos a Deus, Pai de misericórdia, nos oriente no dia de hoje, que
nos guie no estudo do Evangelho, levando nossa mente, nos fazendo conectar com a espiritualidade maior, para que assim possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para essas reflexões. Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que assim seja. E assim, Senhor, abençoa este nosso encontro. Inspira-nos, para que a mensagem do Teu Evangelho possa ecoar nos nossos corações, pacificando as nossas almas, acerenando as nossas emoções e inspirando-nos a fé operosa no bem. Que Tua paz, que o Teu amor permaneça hoje e sempre com todos nós. Então, vamos dar hoje continuidade ao estudo, às reflexões sobre o suicídio. Nós falamos a semana passada sobre as causas, os tipos, e começamos a falar sobre as consequências do ato suicida ou também as consequências das ideações suicidas no próprio corpo, na própria alma. E após as consequências falaremos sobre as terapias preventivas convencionais e a terapia espírita. Então sabemos, não é, que estamos diante de uma estatística alarmante e que o mundo nos pede socorro. E quanto mais falamos sobre o suicídio, refletimos sobre as suas consequências, a tendência é essa pandemia diminuindo de intensidade, porque as causas primárias das ideações suicidas, quando o indivíduo perde esse vínculo com Deus, consigo mesmo, com a vida. Então, quando a doutrina espírita vem nos revelar a necessidade de viver a nossa imortalidade, esse vínculo com Deus, ele vai se tornando mais profundo. E, naturalmente, o indivíduo vai encontrando uma esperança, certeza em um novo amanhã. Então, vamos aqui para as consequências. Quem estiver com o Livro dos Espíritos em mãos, vamos refletir um pouco sobre a questão 957. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 957, ele interrogou aos espíritos superiores, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. E os mensageiros responderam: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas em todos os casos. Corresponde sempre às causas que produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicídio não pode escapar: o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediata, outros em novas existências será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, aqui os mensageiros, os espíritos superiores, responderam a Kardec: muito diversas são as consequências do suicídio. Por que essa diversidade tão grande em relação às consequências, se o ato foi o mesmo? Porque isso depende do nível, do grau de responsabilidade de cada um, do seu nível de consciência, de seus recursos, que cada um conquistou em vidas pregressas ou nessa existência.
Cada um de nós trilhamos caminhos diferentes. Então, na vida, não adianta nós nos compararmos com outras pessoas, nem compararmos consequências. Ora, se fulano passou por isso, se o Beltrano cometeu um ato, naturalmente ele vai passar. Não é assim. Então, aqui os Espíritos nos respondem, não há penas determinadas em todos os casos. Ou seja, não há um determinismo igual para todos os casos. Cada um vai sofrer dependendo do nível do seu apego. O nível de apego é quem vai definir as consequências. Ora, se a pessoa cometeu o ato, porque existe também aqueles que cometem o suicídio inconsciente, ou seja, que suicida-se inconscientemente, e aqueles que suicidam consciente. Então, a partir daí, justamente passa a alterar. Tá? O nível de suicídio, por exemplo, de uma criança, a responsabilidade que ela tem perante a vida, é muito menor do que uma pessoa adulta. É uma mãe que deixa vários filhos, um pai que abandona a família. Então, essas consequências, elas variam. Por isso que não devemos afirmar que todos que cometem suicídio vai passar por isso ou aquilo, né? Porque está faltando com a verdade. Então, nessa questão 957, Kardec ele faz um comentário, porque existe a resposta dos Espíritos, e nem todas as questões Kardec comenta. Os comentários de Kardec é numa letrinha menor. Então, quando nós, após aquela resposta, muitas vezes vem no Livro dos Espíritos aspiado, quando é dos Espíritos. Aí, os comentários de Kardec, ela é num formato, numa fonte menor, às vezes 8, por exemplo, 10. Então, Kardec comenta, a observação, como vocês devem ver aí, quem tiver o Livro dos Espíritos em mãos, a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comum a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que os une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude de suas forças, no momento em que é partido. Ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva, de que ainda pertence ao número dos vivos. Então veja aqui os comentários, vamos ver. Ele diz o seguinte, aquilo que eu já comentei anteriormente, que os efeitos do suicídio não são idênticos. Depois Kardec diz, para todos os casos, ou seja, comuns a todos os casos de morte violenta é que são a consequência da interrupção brusca da vida. Ou seja, houve uma consequência, no primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Ou seja, por exemplo, um idoso comete o suicídio aos 70, 80 anos. Um jovem comete um suicídio aos 20 anos. Então, o laço que prende o corpo físico ao corpo espiritual é mais intenso no jovem, porque ele tem todo um magnetismo, toda uma vitalidade ainda a ser gasta no transcurso do tempo. Então, ele irá sofrer mais, né, em função, levando em conta pela variável do corpo, né? Ele irá sofrer muito porque no idoso essa vitalidade já foi gasta em parte, já um pouco, ele já está próximo
de sair da vida física pela morte natural. No jovem não, ele ainda tinha uma longa caminhada. Então, aí aqui Kardec diz: a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso da morte natural, ele compara a morte do suicida por uma morte natural. Ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. Ou seja, ele se desliga antes que a vida se tenha extinguido completamente, porque o corpo passa pela decomposição. Então, o corpo vai se decompondo antes disso. Às vezes, uma semana após, um mês após, 2 meses após, ele se desliga completamente. Qual a importância, após a morte, de haver esse desligamento dos cordões fluídicos? A importância é que o espírito ele não vai conviver com a decomposição do corpo. O mau odor, os problemas de decomposição, né? As bactérias, tudo isso vai interferir no bem-estar do espírito. Por isso que as pessoas aqui na Terra, nós somos acompanhados pela misericórdia de Deus. E os espíritos vão naturalmente ajudar nesse desligamento, se a nossa condição espiritual permitir que isso aconteça. Porque isso também não é geral para todos os casos. Eles muitas vezes desejam desligar, mas o apego à vida material é tão intensa que não é permitido que isso ocorra em função do apego. Então, por isso que entra a importância de orar pelos mortos, porque vai facilitar também no desligamento do cordão. E no suicida, né, em função do apego à vida, porque muitas vezes aqueles que saem da vida não significa que não está apegado à vida, não. Está apegado às paixões, está apegado aos vícios, está apegado ao ter, né? Está apegado. Então, como a vida não é como gostaria que fosse, então, em função do tamanho do apego, não tem dificuldade de abrir mão, por exemplo, perde os recursos financeiros. Então, ele não se permite viver numa condição econômica mais baixa, muitas vezes. Então, isso é apego. A pessoa, por exemplo, uma paixão não atendida. Então, a pessoa desiste da vida. Por quê? Porque ele não abriu mão daquela paixão. Então, esse apego é que impossibilita haver essa libertação dos cordões fluídicos que prendem. Por isso que há muito sofrimento nesse caso. Mas isso vai variar dependendo do nível do apego, da responsabilidade, né? Não é certo afirmarmos que todas as pessoas que cometem suicídio vão para o vale dos suicidas, porque existem muitos casos em que as pessoas cometem suicídio e são acolhidos. Por exemplo, comete suicídio numa semana, na outra, ou 3 dias depois, são acolhidos pela misericórdia divina e são conduzidos para os postos de socorro. Isso vai depender de cada caso, do nível de rebeldia de cada espírito, do ódio que ele cultiva após o suicídio, mas vai depender de várias variáveis. Mas aqui nesses comentários, Kardec continua: a afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito. Ou seja, naquele vídeo que eu mandei, que eu coloquei no grupo de Chico Xavier, né? Chico Xavier fala dessas repercussões que o ato do suicídio tem no corpo espiritual e no próprio corpo que ele vem a ocupar posteriormente. Porque o corpo físico, ele procede do modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, no ato suicida em si, a pessoa, o indivíduo que cometeu o ato, imprime no perispírito
a ação do suicídio em si. Ele fica justamente maculado por aquela ação. Ele imprime as consequências. Aí aqui Kardec fala sobre isso. De onde lhes resulta uma sensação cheia de angústia e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral esse efeito. Ou seja, por exemplo, às vezes a pessoa afirma, fulano tinha em média, digamos, 60 anos para viver. Ninguém sabe, mas imaginemos, né? Então ele comete um suicídio aos 20 anos, então ele teria 40 anos ligado a esse corpo. Isso não é verdade, né? Isso não é geral para todos, porque isso vai depender justamente da condição espiritual de cada um, do cair em si após a morte, do se arrepender, do buscar ajuda na misericórdia de Deus. Então isso é algo peculiar a cada ser. Assim é que certos espíritos que foram muitos desgraçados na terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Então, lógico que existe muitas dores, muitos sofrimentos aqui, que também procede desse passado mal conduzido. Às vezes tem pessoas que cometem suicídio várias vezes, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Então, se nós não procurarmos refletir sobre a vida, acolhermos as consequências de nossas escolhas passadas, confiarmos no poder de Deus, confiarmos em Deus e olharmos para frente, procurando realmente buscar em Deus a luz que nos precisa, essa miséria, caso o indivíduo se furte a caminhar com Deus, a miséria moral dele vai naturalmente aumentando, vida após vida. Então, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, também ele faz um comentário a respeito dessa questão 957, numa reunião pública, em que Chico Xavier recebe de Emmanuel, consta no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 48, Emmanuel diz: no suicídio intencional, sem atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesmo, por meio da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. Então, esse remorso, ele vai, certo? Ele também, esse remorso, ele tem níveis de remorso. Para um o remorso é maior, para outros o remorso é menor, mas todos passam por esse remorso, em função do ato de violência que a criatura causou em si mesma. É uma violência à constituição perispiritual. O perispírito ele se desorganiza, se desestrutura, e essa dor é muito grande em função da violência e em função desse ato, diz Emmanuel, atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si próprio, pelo tempo indispensável à sua justa renovação. Então, além do ato da violência que ele causou a si mesmo, pela lei de afinidade, ele vai conviver justamente com essas companhias que ele atraiu em função de seus atos pregressos, de seus erros, dos seus débitos de amor. Então ele vai conviver, além dessa dor, com essas companhias, mas isso não é geral para todos. Isso vai depender de cada caso, dos méritos, também até os méritos daquele que está orando pelo suicida, vai amenizar, vai aliviar,
vai ajudar o indivíduo também a ser socorrido, desde que ele acolha a misericórdia de Deus, que ele age com misericórdia para consigo. Porque muitas vezes, diante de um ato, a pessoa muitas vezes cai em si e passa a se sentir muito vulnerável, muito frágil, muito pequeno, arrependido do ato, e procura realmente buscar ajuda. Então, para esses que buscam e que não permanecem ali na rebeldia, naturalmente a ajuda se dá, que são recebidos no posto de socorro e são assistidos. Aí Emmanuel diz, é assim que após determinado tempo de reeducação, porque muitas vezes o espírito é acolhido nos postos de socorro e ele passa um tempo sendo assistido lá no plano espiritual, como existem casos, né, nas colônias espirituais que recebem espíritos, como o caso de André Luiz, que foi um suicídio indireto, e o indivíduo vai se recuperando, vai recebendo assistência, vai acolhendo as terapias e vai se recuperando, continua trabalhando e depois retorna à Terra para superar os danos que causou a si mesmo. Aí por isso que Emmanuel diz, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalhos fronteiriços, que ele está se referindo às colônias espirituais adjacentes ao plano físico da Terra, os suicidas são habitualmente reintegrados no plano carnal, em regime de hospitalização da cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Então, aí vem as enfermidades geradas pelos atos causados. Nós estamos aqui em tratamento. Cada existência é um tratamento para as nossas almas em débitos de amor. Então, a reencarnação, ela é considerada, ela é vista pelo plano espiritual como uma terapia libertadora do mal e das consequências desse mal em nossas vidas. Por isso que a gente passa por expiações. A expiação não é um castigo, é visto como um remédio para que a gente possa se curar do mal que as causaram. Então, aí aqui Emmanuel fala das consequências, né? Ele diz, ser-nos-á fácil desse modo identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolheram, os que se envenenam, conforme os toques de que se valeram, renasce trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que, aí veja só, o ato em si, a miséria aumenta, porque além do indivíduo ter fugido de reparar esse mal de existência passada, não acolheu suas provas, não acolheu as suas expiações, aí cometeu o ato e reencarna com aqueles mesmos débitos que tinha na existência anterior, mas mais as consequências, no caso aqui particular, do envenenamento. Aí o corpo justamente sofre as consequências disso, porque essa energia, essas toxinas ficaram a nível de perispírito, e quando ele reencarna, passou para o corpo físico. Então, ela assimilamos no corpo físico, porque o corpo físico passa a ser um mata-borrão. Vai assimilar as energias que se encontram no perispírito. Por isso que nós temos o corpo que merecemos, porque o nosso corpo é a materialização do perispírito. Aí aqui, Emmanuel continua e diz, incendiaram, os que incendiaram a própria carne, amargam as agruras da
ictiose e do pênfigo os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibe os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso de efezemas ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil, os que se estilhaçaram o crânio e deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras, como existia antigamente, muitos suicídios debaixo do trem. Experimentam desarmonia da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atingiram a grandes alturas se reaparecem, portanto, os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Cada nome. Então, aí aqui mostra o seguinte, né? Que as consequências do suicida, elas são grandes, mas todos os que cometeram esse ato, a misericórdia divina sempre está presente, aliviando, consolando, levando o indivíduo a manter acesa a chama da esperança, para que ele não volte em função do sofrimento, da miséria acrescida, querer novamente sair da vida. Então, no momento que a gente passa a entender as leis da imortalidade, a lei da misericórdia, da lei da justiça, e passa a compreender que Deus nos criou a todos para conquistarmos a luz para a qual Ele nos criou. No momento que a pessoa começa a entender que há leis sábias e imutáveis regindo as nossas vidas, então naturalmente vamos conquistando um amanhã melhor. Então veja que os espíritos, por exemplo, Emmanuel, vem depois Joana de Ângeles corroborar nesse sentido no livro Após a Tempestade. Ela nos fala dessas consequências. Ela diz de meio quase situações semelhantes. Aqueles que esfacelam o crânio reencarnam com a idiotia, surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afetada. Os que tentam o enforcamento reaparecem com processos paraplégicos, afogados com efizema pulmonar, tiros no coração, cardiopatias congênitas, irreversíveis, toxos e venenos, sofrem sob tormentos das deformações congênitas, úlceras gástricas, cânceres. E Joana ainda nos diz que devemos, que as pessoas que estão com ideação suicida, que passa realmente a confiar em Deus, a vislumbrar um novo amanhã, ela diz, espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante, se te pareçam insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. Ou seja, levando-se a crer que ele não está só, que Deus é Pai, que Deus não desiste dos seus filhos, que Deus os ama, para que ele não venha fugir de si mesmo e aumentar a sua miséria moral, porque é algo que é inerente a todos os que cometem suicídio, o remorso, o arrependimento, a angústia. Isso é algo presente na vida de todos. Então, com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. Então, todos aqueles que elegem o Espiritismo como um caminho de uma nova vida, que vislumbra um espírito imortal que é, e que olha para o seu corpo como um templo
para a sua alma, este, conscientemente, jamais irá cometer suicídio. Então isso é um consolo, porque a maior terapia que a doutrina espírita nos oferece é nos dar essa força, essa resistência moral. Porque aqui na Terra, se não fosse a misericórdia de Deus e a crença no futuro, a maioria de nós, pelo que a gente fez, pelos débitos de amor que a gente contraiu, a maioria iria cometer suicídio. E essa pandemia não seria esses 40, uma pessoa a cada 40 segundos, não. Seria uma falange, porque a gente só se mantém de pé em função da misericórdia de Deus, em função da assistência que a espiritualidade moral nos oferece e da fé que nós vamos cultivando em nossas próprias almas. A confiança que não estamos sós, porque diante das provas das expiações, o que nos faz perseverar no bem, nos consolarmos, é a luz do futuro, não é? É a coragem da fé, é o Calvário do Cristo que vai nos dar essa força. Se Jesus veio à Terra e passou pelo seu Calvário, sem pecado nenhum, sem erro nenhum, por que nós não podemos passar por nossos calvários em função dos nossos erros, dos nossos débitos de amor que contraímos? Então Jesus veio como mestre nos ensinar a nos resignarmos diante das nossas misérias e a confiarmos em Deus, que com Deus tudo passa. Então, no livro Entrevista, capítulo 1, Assuntos Humanos, nos revela aqui nesse livro uma entrevista que o repórter Saulo Gomes, da TV Tupi, fez a Chico Xavier lá no centro, na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, no ano de 1968. O repórter, falando para Chico, ele disse: aproveitando a oportunidade do seu profundo conhecimento da matéria, nós perguntamos: os espíritos acham que o sofrimento do suicida decorre de um castigo? Aí eles responderam: não. Ou seja, Chico Xavier respondeu, inspirado por Emmanuel: não decorre de um castigo de Deus, porque Deus é a misericórdia infinita, justiça perfeita. O que a gente entende ainda muitas vezes nesse olhar acanhado de que Deus castiga, de que Deus pune. E a doutrina espírita vem nos revelar que quem nos pune são os nossos atos. Quem nos pune é a forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age. É a forma como a gente se conduz na vida que vai ter uma repercussão positiva ou negativa, saúde ou doença. Ora, se a nossa natureza é divina e Deus nos criou para amar e ser amado, se em vez de amar a gente passa a odiar, então o ódio é que é o causador da nossa infelicidade. O rancor, o remorso, tudo isso são consequências, são geradores desses sentimentos, e consequências são substâncias tóxicas que envenenam a alma e que adoecem o corpo. Então, as punições que sofremos são dos nossos atos. Então, no momento que a gente passa a ter consciência disso, nós vamos realmente almejando cair do pedestal, sair desse lugar que nós nos colocamos acima do outro, e procurar nos perceber pequenos, vulneráveis, frágeis, imperfeitos,
e adquirirmos a consciência das nossas inferioridades, para que nós possamos fazer o caminho de retorno, caindo em si e procurando trilhar um caminho novo, orientado justamente pela doutrina espírita. Então vamos agora, a partir desses comentários, porque a doutrina espírita, ela é uma filosofia de vida, que nos ensina a pensar, mas é uma ciência que mostra, que revela aquilo que a filosofia informa. Então, aí vamos refletir um pouco sobre o caso que consta no Céu e o Inferno, na parte 2, no capítulo 5º, capítulo Suicida. O depoimento da mãe, ou seja, o caso se refere à relação entre a mãe e o filho. Então, diante desse depoimento, nós vamos ter diante dele as provas daquilo que a doutrina espírita nos revela. Porque a doutrina espírita, tudo que revela é em função daquilo que também, porque os espíritos superiores vieram revelar as leis, que eles conquistaram em si mesmos, por isso que eles vieram revelar, e vêm revelar também as consequências da forma como o homem se conduz, porque tudo isso é um estudo que foi feito pelos espíritos superiores, e observando as consequências do mal, eles vieram nos revelar. E para comprovar isso, nós temos a mediunidade, e através das comunicações, dos depoimentos dos espíritos, que vêm colaborar para que a gente possa desenvolver uma fé racional, fundamentada na razão, levando-nos a adquirir discernimento, né, e confiança irrestrita em Deus. Então, eu vou fazer uma leitura deste caso, porque eu achei porque nesse capítulo existe, eu acho que são 12 depoimentos, mas eu achei esse muito significativo e muito instrutivo. Então, em março de 1865, o senhor MC, negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhes: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isso, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C. Dor que o tempo acalmaria. Morto ou doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Então, veja aqui o olhar dessa mãe para o caso. O filho passou pela existência, cultivando a resignação, acolheu as suas misérias morais. Aos 21 anos, com o seu desenlace, chamou sua mãe, ainda deu um abraço, mas a mãe, além desse filho, tinha outros. Então, nós perguntamos, por que ela não pensou nos outros? Por que ela focou só nesse filho de 21 anos? Ela não tinha outros? Por que isso acontece? Só a reencarnação explica. Só as vidas pregressas vai naturalmente explicar, porque ela se apegou tanto a esse filho, a tal ponto de tirar-lhes a própria vida e egoisticamente não pensar naqueles que ficaram.
Então, aí aqui vamos ouvir aqui o depoimento do filho. Né? Então, o filho foi evocado numa reunião mediúnica em Paris. Justamente isso era feito para o estudo, pesquisa da doutrina espírita. É diferente hoje as reuniões mediúnicas. Elas têm, não têm esse olhar voltado para a pesquisa em si, mas sim o olhar voltado para o socorro, a misericórdia, o alívio, aqueles que deixaram a vida física. No período de Kardec, além desse olhar para a pesquisa, tinha também esse olhar voltado para o socorro, o amparo, a misericórdia, aqueles que necessitavam. Então, a evocação do filho, não é? Muitos dias depois do fato. Então, perguntaram, não é? O evocador perguntou ao filho, ao filho desta mãe: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhes causou a vossa perda? Aí ele respondeu: sim. Porque muitos não é obrigado, não. Muitas vezes a pessoa pode cometer um suicídio em função da morte do seu ente querido e ele não sabia. Mas no caso dele soube. Por quê? Porque ele estava em condições para isso. Sua condição moral lhes permitia isso. Porque muitas vezes a pessoa é socorrida no plano espiritual e a equipe espiritual, os cuidadores, não permitem que ele saiba, para não interferir no seu aprendizado, na sua cura, na sua melhora. Sim, sem o pensar, sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Então ele diz: se não fosse a falta cometida pela mãe de ter tirado a própria vida, ele julgar-se-ia completamente feliz. Seja por ter atendido bem a sua existência, por não ter se rebelado, se revoltado com as expiações que passou. Diz: pobre, excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim retardou indefinitivamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse, submissa às vontades do Senhor. Então, ela interferiu, ela desejou tirar a própria vida para estar com o filho. Ela retardou esse reencontro. Se ela tivesse esperado um pouco mais, porque a existência aqui na vida física, ela é tão curta. O que é uma dezena de anos? 2 dezenas, quase nada. Ninguém sabia qual era o tempo de vida dela. Poderia estar próximo, poderia estar... Então a pessoa não soube esperar, não confiou nos desígnios de Deus. Por isso que a impaciência é um sentimento doentio. Nós devemos ter paciência, que é a ciência da paz, aguardar pelo tempo de Deus. Porque aqui na Terra é uma fatalidade a morte. Por que agilizar esse processo? Se nós temos como certo morrer, nós devemos morrer no tempo que foi definido por Deus. Então aí ele diz: se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhes impunha, da expiação que deveria purificá-la, tudo teria sido diferente. A humildade é um sentimento que nos coloca no terra a terra. Porque se a gente se acha, se coloca num pedestal, só a humildade nos tira desse pedestal. A humildade é um sentimento que a gente passa a acolher a nossa
humanidade. Que a gente passa a acolher a nossa condição de humano, acolher as provas, as expiações. Então ela não viveu a sua condição humana, fugiu da condição humana. Então aí naturalmente sofreu a rebeldia, a sua rebeldia. Aí ele continua, o filho, dizendo: orai, orai por ela, e sobretudo não imiteis, vós outras mães que vos comoveis com a narrativa de sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais do que as outras mães. Esse filho que era o seu orgulho, não, é que lhes faltaram a coragem e a resignação. Mães, que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar de vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alcançar-se a glória eterna. Benjamim. Então ele chama a atenção aqui para que esse ato dessa mãe não seja repetida por outras mães, em função justamente de que ela se negou a viver a sua condição humana, se negou a atender aos propósitos de Deus, aos seus desígnios, teria fazer o aprendizado com resignação diante de suas provas. Então agora vem a evocação da mãe. Não é educador isso? Né? Fala do caso, conta o caso, como foi. Depois escuta o filho e agora escuta a mãe. E ainda orienta a mãe para que ela possa se arrepender do seu ato e olhar para o futuro. Então a evocação da mãe, aí a mãe vamos lá. Aí a mãe começa, ao ser evocada: quero ver meu filho, tendes o poder de dar-me. Cruéis, tomaram-me para levá-lo à luz, e a mim me deixaram em trevas. Quero, porque me pertence. Nada vale então o amor eterno, pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne de sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se lhes entoava? Não, Deus não é justo. Não é o Deus das mães. Não lhes compreende as dores e desesperos. E quando me dava a morte, para me não separar de meu filho, eis que novamente me roubaram. Meu Deus, meu filho, onde estás? Veja que tudo na vida é a questão do olhar. Quando a gente passa a olhar a vida com um olhar diferente, tudo muda. As coisas não mudam lá fora. Mas algo mudou interiormente. O nosso olhar é tudo. Por isso Jesus vem nos convidar a ter um olhar diferente, a olhar para as nossas provas e expiações como oportunidades benditas, para que a alma possa se curar. Então, quando a gente tem um olhar, por exemplo, contrário a isso, a gente sofre, aumenta as nossas misérias morais. Que vida, isso é um inferno. Deus está me punindo. Então, essa mãe, onde é que está Deus, a misericórdia de Deus? Porque Deus fez isso com ela. Onde é que está o filho? Separou o filho dela. Onde é que está? Então, a revolta.
Enquanto o indivíduo se acha acima de Deus, porque ela se sentiu acima de Deus, ela não acolheu a vontade de Deus. É como se ela dissesse: Deus não sabe o que é ou seja, Deus não sabe me conduzir para que eu seja feliz. A minha felicidade é estar com meu filho. Não vou atender, ficar na vida física. Eu vou estar com meu filho, porque com ele eu estarei feliz. Então esse olhar míope impede justamente a pessoa de se conduzir na vida. Então todo o olhar em relação a nós, por isso que Deus olha para nós com confiança, com esperança, com certeza. Deus sabe que todos nós vamos superar todo o mal que trazemos, herança de vidas remotas. Deus sabe. E Deus oferece os recursos, as oportunidades, aproxima entre queridos. Espíritos, os nossos tutores, caminham conosco, Ele nos aproxima, para que a gente possa acolher e que o nosso olhar para conosco seja o olhar de Deus, de confiança, de esperança. Porque nós trazemos na nossa alma, somos depositários do amor de Deus. Porque Deus nos criou com muito amor, como nos ensina a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu e na terra. Ou seja, o que quis dizer com isso? Que Deus está em toda parte. Que Deus está imanente, presente em todos os seres. Pai nosso é o Pai de todos nós. A lei é a mesma, o amor de Deus é o mesmo para todos. O seu amparo, a sua misericórdia é para todos, mas por que uns recebe e outros não recebe? Em função da nossa rebeldia, de nos sentirmos acima da nossa condição de humanos. Aí justamente quando a gente se vê acima, isso vai naturalmente interferir. Porque quanto mais pequeno nos achamos, mais Deus ocupa o nosso coração. Quanto mais grande nos achamos, não há espaço para Deus. Então aí aqui o evocador fez uma pergunta, ou seja, orientando-a: pobre mãe, compartilhemos da vossa dor. Buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus. E deveis saber que Deus pune toda a infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Essa punição aqui devemos ver como aspiato, porque a punição é a lei de causalidade. Ou seja, a lei de causalidade. Quando a causa é rebeldia e orgulho, as consequências é justamente a punição. Quando a causa é misericórdia, as consequências é benéfica. Porque Deus criou a lei de causa e efeito. Certo? É uma criação divina. Mas se nós atendemos à vontade de Deus pela lei de causalidade, então nós passamos a usufruir, a gozar dos seus benefícios. Se nós passamos aí de encontro a essa lei, ou seja, irmos de encontro à vontade de Deus, então a lei de causalidade, ao cultivarmos o mal, sofreremos as consequências desse mal, que é a lei de causa e efeito. Então, como Deus nos deu livre-arbítrio, então Ele nos deu a responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo mal que cultivamos. Não é de responsabilidade de Deus, porque Deus nos dá inteligência, livre-arbítrio e inteligência, para que nós possamos fazer uso da inteligência, da razão, e trilharmos um caminho que não venhamos a sofrer pelas nossas escolhas. Então, aí aqui, ela diz: não, eu julgava Deus melhor que os homens. Não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que se amaram, como nós nos amávamos. Enganei-me, Deus não é justo nem bom,
Por isso que não compreendo a grandeza da minha dor, como do meu amor. Ó, quem me dera, meu filho, tê-lo-ei perdidos para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. Veja que aqui ela ainda está aqui no seu olhar de desespero, de angústia e de revolta, que ainda não está acolhendo a vontade de Deus. Aí o evocador, o Espírito, que pode ser considerado o esclarecedor, diz: vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que se há um meio de rever vosso filho, não é blasfemando de Deus, como ora o fazeis. Com isso, em vez de atrairdes a sua misericórdia, fazeis jus a maior severidade. Então aqui ele já mantém, já dá uma esperança. É possível ver seu filho, mas para isso procure cair em si, procure se arrepender, procure olhar para si com um olhar de misericórdia, procure acolher a misericórdia de Deus. Aí realmente ela se mantém ali receptiva. Ela diz: disseram-me que não mais o tornaria a ver, e compreendi que eu havia levado ao paraíso. E eu estarei acaso no inferno das mães? Ele existe demais, o vejo. Aí ele continua: vamos, acalmai o vosso desespero. Vamos, acalmar o vosso desespero. Considerai que, se há um meio de rever vosso filho, não é blasfemando de Deus, como ora o fazeis. Aí então ela diz: disseram-me que não mais vos tornaria a ver. Compreendi que eu havia levado ao paraíso. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa contrária aqui. Sim, aí aqui continuando. Vosso filho não está perdido para sempre. Deixa eu ver aqui. É aqui. O evocador continua dizendo: mas o que fizestes e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supordes. É que o véu impenetrável o subtrai à vossa vista. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição de que caístes pela falta de confiança em Deus, e aguardando ansioso o momento feliz de se vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me o ter duvidado de vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos a aceitar meu arrependimento e submissão e a vossa santa vontade. Aí aqui o orientador, não é, o esclarecedor, convida para que ela volte o pensamento, mude o seu olhar, porque o nosso olhar de revolta é um olhar sombrio, a alma fica em sombra. Porque todo o nosso pensamento ele tem uma repercussão no corpo espiritual. Quando o olhar é de misericórdia, de arrependimento, de perdão, a luz que há em nós o indivíduo cria um vínculo com Deus. Ele passa a se vincular à natureza essencial de Deus, e a luz se faz e a sombra diminui. Então, no momento que ela ora, ela passa a mudar o panorama sombrio, e o filho que está na luz, ela passa a percebê-lo. Então, por que ela não viu o filho?
Cometo eu o ato, não vi o filho, porque o filho está na luz e ela está em sombra. Então aquele que está na sombra não consegue enxergar a luz. Então, no momento que ela se vincula a Deus pelo perdão, aí ela acorda em si o sentimento de arrependimento, né? E mantém acesa a chama da esperança, e naturalmente o panorama dela vai se modificando. Vai diminuindo a intensidade daquela sombra e vai sendo uma sombra mais amena, né? E essa sombra lhes dá condições mais amenas de perceber o filho ao seu lado. Aí ela diz: que luz de esperança capaz de fazer despontar em minha alma. É como um relâmpago, a noite que me cerca. Obrigado, vou orar a Deus. Então veja que não é todos os casos de suicida que termina assim, né? Ela mesmo ter cometido esse ato e abandonado a família, mas ao se arrepender, ela passa realmente, porque para muitos casos o arrependimento é muito moroso, muito moroso. Muitas vezes a pessoa comete um ato e a misericórdia vem acompanhando ao longo de 10, 20, 30 anos, depende de cada caso. Outros, mais rápido, isso depende de cada situação, de cada caso. Então aí aqui depois o esclarecedor faz essa reflexão. A morte, mesmo pelo suicídio, não produz neste espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ela tinha consciência, porque muitos cometem suicídio e não sabem se suicidou. Ainda se mantém, se acha vivo e sem saber. Por quê? Porque tem alguns atos inconscientes de suicídio. A pessoa comete e não tem consciência do que fez. E outros, porque a pessoa começa a se sentir mal, vai tomando comprimido, vai daqui a pouco ele fica naquele torpor e não sabe que morreu. Ele vai, por exemplo, ingerindo comprimidos sob influências obsessivas, e ele perde o controle, o domínio sobre si, e ele só estava tomando comprimido para justamente aliviar, sentir mais aliviado, depois se excede e morre e não sabe. Às vezes acontece isso. Ele apresenta-se consciente do seu estado, ele não ela. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prendia ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse. Aí está realmente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Não quer dizer também que outras mães, caso aconteça, faça o mesmo que essa mãe fez, também vai ter o mesmo fim, que vai acolher como ela acolheu. Isso vai depender de cada caso, de várias variáveis, a forma como ela vê a vida, vai depender de muitas coisas, que às vezes a pessoa está vendo a vida de um jeito, mas quando recebe os esclarecimentos, cai em si. E outro, por mais que venham os esclarecimentos, ele não consegue acolher em si mesmo, a revolta continua a conduzi-lo na vida. Então tem um outro caso, um indivíduo que não soube esperar, que Chico Xavier, através do irmão X, ele nos conta a história de um homem que tinha confrontado com a falência de sua fábrica e resolve pelo suicídio. Ele tinha esposa e filhos. 14 dias depois de matar-se, estoura uma guerra e a fábrica é chamada a fabricar todos os uniformes dos soldados que ia para a guerra, e família a família fica milenária. 14 dias depois do suicídio,
Quando ele volta à fábrica, estava lá a sua foto, os filhos saudosos dele, mas alegres porque 14 dias depois a solução tinha surgido. Ele teve que escutar dos amigos espirituais: meu amigo, você poderia ter aguardado a vida, teria sido diferente. Ou seja, se ele tivesse tido paciência 14 dias, o quadro teria mudado. A falência, que para ele achava que era uma falência estável, que não teria jeito, e ele, em função do apego, não quis viver uma condição de miséria transitoriamente, aumentou a sua miséria em si mesmo. Então veja, o caso dessa mãe, por ela ter feito a oração, não significa que ela resolveu o problema e sarou sua ferida, não. O caso dessa mãe que perdeu seu filho, ela tem sequela, vai ter sequelas, naturalmente, no seu corpo perispiritual. E ela virá à Terra também com sequelas, com os problemas do enforcamento. Ela vai sofrer as consequências disso, mas vai ser um sofrimento menor, porque ela não passou tanto tempo. Porque quando a pessoa comete suicídio, enquanto ele não acolhe os seus erros, quando não supera o remorso, ele fica desse enforcamento por vários dias, meses. Fica sufocado. Então, quando vem a misericórdia de Deus, por isso que as reuniões mediúnicas ajudam. Quantos espíritos que cometem suicídio são aliviados numa reunião mediúnica? São assistidos, porque muitas vezes eles chegam ainda com a corda no pescoço, mentalmente, como se estivesse ali, a corda ainda estivesse ali sufocando. Então, a misericórdia divina é para todos, mas nem todos acolhem a misericórdia 100%. Uns acolhem 80%, outros acolhem 60%, outros acolhem 40%, outros não acolhem. Porque se todos acolhessem a misericórdia de Deus, não existia regiões umbralinas, tanta violência, não existiria obsessão. Por que que existe tudo isso? Porque o espírito em si, que sofreu, foi vítima no passado, se rebelou, se revoltou e passou realmente a desejar que o outro passe por situações semelhantes ao que ele passou. Mas tudo isso é em função de quê? Do indivíduo não viver a sua condição humana. Porque quando nós nos rebelamos, fugimos por esse olhar grandioso que nós não merecemos passar por situações X e Y, Z. Mas quando a gente para assim pensar, meu Deus, por que que isso aconteceu? O que é que Deus quer me ensinar? O que é que eu devo aprender com isso? Então, pelo olhar da lei de justiça, se a pessoa passa, ele atraiu esse mal de alguém, nós não estamos aqui justificando, mas para entender melhor, como por exemplo, quando o Espírito Camilo diz que na Terra, através das mãos de Raul Teixeira, ele diz que há muitas injustiças na Terra, mas ninguém é injustiçado. Ou seja, quando o indivíduo cometeu uma atrocidade no passado, e está sendo perseguido hoje, que nós devemos, porque a justiça é de Deus, a gente deve agir com misericórdia, ninguém deve se colocar como agente da justiça de Deus, e sim da sua misericórdia, porque aquele que cometeu o ato vai sofrer, independente da pessoa desejar ou não. Mas se o indivíduo quer fazer justiça com suas próprias mãos, que não é justiça, querendo ser justiceiro, ele está interferindo e aumentando suas misérias morais. Ele está aumentando sua dor, seu sofrimento. No momento que a pessoa acolhe e diz, se eu estou passando por isso, é porque eu fiz alguém passar no passado, mesmo que eu não me lembre. Eu fiz alguém passar e se resigna, ele naturalmente vai reparar e trilhar um caminho novo. Então, tem um caso
por exemplo, o caso no livro Memórias de um Suicida, é um romance psicografado pela médium Ivone A. Pereira. Esse romance foi inspirado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Então, o Camilo Castelo Branco, ele foi um suicida. Então ele foi acolhido antes, ou seja, após o suicida, deixa eu ver aqui, que esse suicida, após ter ficado cego, vendo e surpreendido pela sobrevivência de sua alma, sentindo-se as dores do projeto que lhes atingiu o ouvido direito e o cérebro, acorda em meio aos odores fétidos da decomposição do seu próprio corpo, ouvindo vozes de imensa multidão, a qual há pouco se viu atraído, até que são todos compulsoriamente conduzidos a um lugar inóspito, trevoso e sombrio, por eles chamados de Vale do Suicida, em triste alusão à condição de todos os ali presentes. Então aí esse romance, não é? Ou seja, esse romance psicografado por Ivone A. Pereira, que também cometeu 2 suicídios, e depois ela vem realizar um trabalho grande para ajudar, em função do que ela passou, pela gratidão a Deus, a misericórdia de Deus por ter sido assistida. Ela passou também a trabalhar para resgatar outras almas dessas dores tão intensas. Então, aí aqui o espírito Camilo Castelo Branco fala do seu sofrimento, que ele não teve a humildade suficiente para acolher a sua cegueira, achava que era demais estar precisando das pessoas, né? Que era muito humilhante estar necessitado das pessoas para atender suas necessidades. Então, em função do seu orgulho, ele cometeu um suicídio. Então, ele aumentou, nem reparou os débitos para o qual ele veio, que era reparar os débitos e superar a sua expiação, e aumentou mais com o ato em si. Então, aí aqui ele foi atraído, né? Outras vozes, ele ouviu outras vozes, e naturalmente todas essas vozes com ele foram atraídos para o Vale do Suicida. Mas não é em função de um caso específico, ou de vários casos, que nós vamos generalizar, achar que todos que cometem esse ato irão passar por essa mesma situação, irão sofrer também como ele sofreu, com a mesma intensidade. Isso vai depender do grau de responsabilidade, do nível de desapego de cada um. Então, aí aqui, o Espírito Camilo conta, porque quando a pessoa comete esse ato, ele se torna em sombra. Ele não consegue, é uma escuridão intensa. Aí ele diz aqui, nos conta que é tão injustificável o gesto do suicida, que mesmo sendo socorrido nos hospitais, os suicidas, ao olharem pela janela, percebem que não há cores na natureza que os cerca. Tudo é branco, como se uma neve permanente ali estivesse, cobrindo as flores e as árvores. E mais tarde ele veio a saber que, como todos os ambientes no mundo espiritual, o ambiente que circunda os hospitais, que abrigam suicidas, também é uma criação das mentes que ali estão. Como o suicida é uma alma altamente sofredora, ele se esquece do calor do sol, da beleza das cores, tudo ali fica imantado, como que eternamente em gelo e neve. Ou seja, em função do ato em si, quando o indivíduo está em crise, que ele foi acolhido no hospital de suicida, Hospital Maria das Neves, que abriga e que tem um grande trabalho de acolhimento aos suicidas. Então ele passou uma temporada grande no Vale do Suicida,
quando ele esvaiu todas as suas forças, que estava numa falência total, é que ele se manteve receptivo ao convite da misericórdia de Deus. Aí ele saiu do Vale do Suicida e foi assistido no hospital de Maria de Nazaré. Então, nesse hospital, aí ele se prepara durante 50 anos. Ele ficou sabedor de que ele iria voltar à Terra com o mesmo problema de antes, com cego, e mais as consequências do ato no seu cérebro. Então, aí ele se prepara durante 50 anos, estudando e cultivando o bem que lhes foi possível vivenciar, cultivando a fé, para que ele pudesse, ao reencarnar, não cometesse novamente o ato, que ele pudesse se resignar. Então foi um trabalho que ele passou, e antes dele reencarnar, ele psicografou o livro Nas Memórias de um Suicida. Então veja que é um trabalho que nós não devemos entregar esse livro para as pessoas que estão em ideações suicidas, né? Porque é um livro que nós não vamos alcançar, tirar ele do ato em si por medo, porque tem muitas pessoas que dizem, não, se eu vou sofrer, mas eu não estou sofrendo aqui, não é do mesmo jeito, eu quero sair desse contexto. Se eu vou sofrer, eu estou sofrendo, que diferença faz? Então tem pessoas, não é pelo medo, né, que você vai passar por isso, que o seu corpo vai decompor, que você vai passar por situações, você vai encarnar assim, assim, assado. É um nível de consciência que a pessoa vai adquirindo. Mas se, por exemplo, perguntar à pessoa, por que você está fazendo isso consigo? Se o seu corpo não é você. Se suas dores não estão no seu corpo. Sim, está na sua própria alma. Isso tem um efeito maior, né? A pessoa vai cair em si e perceber. Porque quando o indivíduo está na dor, no sofrimento, ele se confunde com o corpo. Ele acha que ele é o corpo. Mas no momento que nós passamos a entender que o corpo, que as emoções, que os sentimentos, que o nosso corpo não é uma constituição de célula, é um templo da própria alma, que nós devemos cuidar do corpo para que a alma se melhore, e que não adianta fugir das suas misérias, que as misérias vão se tornarem maiores, que tudo que a gente faz conosco tem uma consequência. Então esse olhar, né, para o indivíduo e procurando criar com ele um vínculo de amor para estimulá-lo também a se vincular a si mesmo, a Deus, passa naturalmente a ter um efeito maior. Então a gente ainda tem um tempozinho aí, vou passar para vocês. Eu pensei que eu iria terminar hoje, mas tem as terapias para a próxima semana. E na próxima semana nós vamos falar sobre as terapias preventivas. Alguma contribuição de vocês? Alguma pergunta? Tonho, quando você fala na questão do sofrimento decorrente, né, do ato do suicídio, a gente lembra a questão do duplo etérito, né, que é esse corpo sutil, do energético, que está vinculado ao corpo e ao perispírito. Então, o duplo etérito, na realidade, essas energias que nós temos, digamos assim, quando reencarnamos, né, para mantermos a nossa vitalidade até, digamos, 20, 30, 50 anos, ninguém sabe, né? Enfim, essas energias, elas compõem o duplo etérito, né? E quando há o desencarne por o ato suicídio, essa energia que faz parte do duplo etérito, que está conectada entre o corpo físico e o corpo perispiritual, ela precisa de alguma forma ser dispada, né? Porque não houve tempo suficiente para que essa energia que foi, digamos assim, vital que nós recebemos ao reencarnar fosse utilizada. É como uma bateria, digamos assim, que está
com carga de energia, mas não tem como dissipar. E isso o espírito sente toda essa impressão justamente por conta disso, né? Porque o grupo pretérito ele está energeticamente assim potente, vamos colocar dessa forma, né? E não tem como essa energia, né, digamos assim, ser transmitida para o corpo para ser utilizada. Então, dessa forma, a impressão maior que o perispírito sente é em função do pretérito, não é isso? Que porque o duplo etérico, ele é um corpo que veio revelado por André Luiz, né? Porque Kardec, didaticamente, ele diz o seguinte: nós temos o corpo físico e o perispírito. Mas na parte que se aproxima ao corpo físico, tem o duplo etérico. Então, no momento que a pessoa comete um suicídio, ele sente como se estivesse vivo. Frio, calor, sente fome, sente sede, com a questão de André Luiz, que é revelado no livro Nosso Lar. Ele sentia sede, sentia fome. Então, os espíritos sentem tudo isso, que não consegue repousar a mente. Durante aquele período, ele vai naturalmente repousar. Então, como eu estava lendo, a pessoa olha para a vida e não vê o colorido que é a vida. Ou vê uma intensa sombra, ou vê como fosse um mundo de neves, aquela coisa branca. Então, por exemplo, ali no Hospital Nazaré, o espírito Camilo, eles tinham ali pomares, árvores, jardins, mas quando estavam em crise, ele não conseguia perceber nada daquilo. Conseguia. Como no Vale Suicida, ali projetava naquele Vale Suicida as ideoplastias que os espíritos, quando cometeram o ato, passavam a vivenciar aquilo. Então, tinha as ideoplastias, por exemplo, digamos que a pessoa comete um ato do suicídio no oceano. Então, enquanto ele não sai da crise, ele se vê no oceano. O outro comete um ato no fogo, ele se vê inserido naquele fogo. Enquanto ele não sai daquele arrependimento, que não acolhe a misericórdia de Deus, está vivenciando isso. Como a pessoa se lança debaixo dos trilhos, enquanto ele não supera isso, ele sai e volta. É como o trem passa, depois volta, passa e volta. O caso de Divaldo, que passou a orar por uma pessoa que cometeu um ato de suicídio, e quando depois o espírito foi atrair para junto de Divaldo, e revela que quando Divaldo estava orando para ele, aí ele sentia um grande alívio. Quando ele parava o efeito da oração, ele voltava de novo, perceber que o trem esmagava, aí o trem passava, depois voltava de novo, aquele pensamento repetitivo, do mesmo jeito. Então, aí a misericórdia de Deus. Então, no Vale Suicida tem essas ideoplastias de todos os que cometeram. Então, vê essas ideoplastias, ou seja, essas imagens que estão ali no ambiente. Então, um verdadeiro inferno. Mas, lógico que isso é relativo, que não é todos que vão passar por situações semelhantes. Cada caso é um caso a ser visto, a ser olhado. Então, quando a pessoa, por exemplo, desencarna, quanto mais apegado estivermos à vida material, mais sofreremos. Por isso que Jesus, toda a mensagem de Jesus é um convite ao desapego, é um convite para a gente olhar para nós mesmos. Por isso que Jesus, falando, olhando para o Espírito que somos, ele afirma: ó tu que sofres, estás sobrecarregados. Porque o apego, a avareza, é uma sobrecarga, o orgulho, uma sobrecarga para a alma. Então, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Então aí Jesus, ele convida-nos para que possamos repousar a alma na resignação, na fé, no perdão, para que possamos nos libertar desse fardo pesado, deixado pela arrogância, pelo personalismo, pela avareza, e buscarmos na humildade o se ver
como um ser humano e procurar trilhar um caminho novo. Então fica aí para todos nós, foi bom essa manhã, esse convívio com vocês. Na próxima semana, com a terceira parte, as terapias sobre o suicídio. Então vamos à nossa prece. Alguém gostaria de fazer a prece? Então vamos. Senhor Jesus, de misericórdia infinita, compaixão sem igual, que vieste, Senhor, ao nosso encontro, nos falar ao Espírito imortal que somos, erguermos das sombras, falando-nos do destino que nos aguarda, e que possamos nos percebermos filhos de Deus, e que nele existimos, e com ele nos movemos, vida após vida, ou seja, dia após dia, ano após ano, existência após existência, com olhar focado na vida futura, na vida de plenitude, no teu reino de luz que nos aguarda a todos. Para isto, Senhor, ensina-nos a amar, a agirmos com misericórdia para conosco, nos acolhermos como estamos e procurando, Senhor, superar o mal que trazemos, sem fugas, nos vícios, sem fugas, nas paixões desmedidas, sem fuga na avareza, sem fuga no orgulho. Ajuda-nos, Senhor, a acolher a nós mesmos e cultivarmos a humildade para nos vermos do tamanho que estamos. E procurando, Senhor, buscar em Ti a luz que nos pacifica, que nos eleva. Abençoa-nos a todos, irmãos e irmãs que participam desta manhã, dessas reflexões que a doutrina espírita nos oferece, e que tenhamos uma nova semana contigo, caminhando, meditando, refletindo sobre a vida e aproveitando para melhor superar o ontem, caminhando hoje, acolhendo a nós mesmos e transpondo as dificuldades com a Tua presença a nos guiar pelos caminhos da fé operosa no bem. Gratos, enfim, por tudo, se conosco. Muito bom. Assim seja. Um grande abraço. Bom domingo para todos, Pai de Deus, em Jesus. Bom domingo para vocês. Obrigado, Deus nos abençoe a todos. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações. Tchau, gente. Bom domingo Tchau, a todos. Tchau.